Fala, meu querido, tudo bem? Tudo certo, meu velho? Muito prazer, primeiramente. Maravilha, prazer, meu, boa noite. Pô, cara, seja bem-vindo aí a esse universo que aqui eu aprendo a cantar, né? Como você tem os seus trabalhos. Pô, é muito legal a gente poder unir aí a galera em massa, né? Que é nerd, que é viciado em voz, que trabalha com isso o dia inteiro. E é muito bom, cara, ter você por aqui pra gente É, poder é trocar ideia aí. uma nova categoria que está surgindo, né? Os nerds vocais. Nerdologia vocal, é isso aí. É, Muito bom, meu os cara. caras que são Bem-vindo. fisurados por voz. Muito Muito obrigado. Obrigado, um bom. prazer estar aqui. Prazerzaço. E você tá falando de que região, Rubens? Florianópolis, Santa Catarina. Ah, você é da terra do Ariel, é vizinho dele aí, então. Ah, o Ariel acho que é gaúcho, Rio Grandense, né? Tá. Mas ele morou aqui um tempão. Só que ele já morou em vários lados, na verdade, É, né? o Mas ele Ariel é nômade, né? Ele é nômade. tá sempre pingando. Mas, digamos que eu conheci ele numa estadia longa dele em Floripa, podemos dizer assim. Tá, ó, legal. Não, Ah, maravilha, pô. Cara, que bacana, velho. Meu, eu foi em tava. 2010, eu acho que eu conheci ele. Legal. Bom, aproveitando que você está Fechou falando um 10 anos. pouquinho já dessa história, conta um pouquinho a tua história antes da gente entrar nesse tema aqui. Como é que você começou esses trabalhos vocais aí? Como é que foi isso? Trabalhos vocais, especificamente de estudo de canto, eu comecei em 2009 com um professor chamado Michel Antonioli, acho que é esse o sobrenome dele, se não me engano, que era um professor de canto clássico, um canto erudito, né? Mas que ele atendia público para canto popular. Ele já era um pouco mais ligado nas coisas assim, em questão de atualidades em voz, e tudo mais, mas ainda seguia, né, uma pedagogia mais tradicional. Tradicional, tá? Isso. Ele não usava termos como voz de peito, voz de cabeça para me ensinar, enfim. Apesar de que, óbvio, né, estava contido na metodologia isso, as classificações, as regiões, tudo mais. Certo. Mas e aí em 2010 eu conheci o Ariel, certo? Fiz um ano, digamos assim, de canto erudito. Chegou naquele limite, né, tipo, tá, essa aula aqui já não atende mais a demanda que eu tenho. O que eu precisava, que tinha para me oferecer aqui já saturou, tudo está só repetindo agora. Certo. E aí, enfim, um dia eu estava descendo a escadaria dessa escola, pum, vi um workshop de drives vocais com o professor Ariel Coelho. Não fui nesse workshop, não fui no workshop, mas um amigo meu foi, e aí eu falei, e aí, qual é desse cara aí? Ele faz mesmo o drive lá ou é só aquela jogada de microfone? Que na época tinha os caras que davam uns migué, né? Fazia assim, ó. E botava o É, microfone no talo. o Aí saía microfone com desconsiderado. compressor lá em cima, o volume É, estourando e a vozinha do cara desse é, tamanho. aham. Então uns migués assim, aí eu perguntei para esse meu amigo, tá, é isso ou não é? Ele falou, cara, ele disse que até dá para fazer, mas é só uma das possibilidades que são gigantescas em questão de drives. Daí então tem uma coisa para ver aí. E Boa. aí, 2010, janeiro de 2010, aí eu comecei a fazer aula com o Ariel. Aí um mundo totalmente diferente, né? Maravilha. Mas antes do canto, eu fazia teatro já. Eu tenho muito mais tempo de teatro, na verdade, do que de cantor. Mas Ah, legal. acaba que a minha prática de canto ela é mais intensa, digamos assim, né? Ela é Certo. mais, ela é menos fragmentada. E aí no teatro, sim, a gente tinha algumas experimentações assim de imitação, de construção de vozes, né? Essa coisa do sair da tua voz, vamos colocar assim, né? Para tu criar um personagem, tem que criar uma voz diferente também. A voz faz parte, digamos, da pessoa. No caso de teatro, da persona, tá? Tá. E aí, cara, aos poucos foi tudo embolando, embolando, embolando e se juntando e ficando, caraca, olha quanta coisa de voz legal tem, né? Que dá para fazer. Ah, juntou com a fono também, depois, né? Segurança, então, digamos assim, diversidade sonora, certo? Diversidade sonora, drives, imitações, canto de extensão, tal. E aí segurança, né? A fono botou segurança e um pouco mais de ciência, assim, digamos que no comportamento. Não que o Ariel não botasse ciência, mas eu digo, eu assumi uma postura mais
um olhar mais científico depois que eu entrei na fono também. É, Isso a fisiologia ela vem para trazer uma segurança, né, no que a gente está fazendo, né, exato. cara? É aquele norte que você tem de falar, ah, eu sei o que eu estou fazendo. Tipo, Aham. antes eu tive esse histórico também de fazer tudo de forma empírica, berrava feito um louco, cuspia sangue, mas fazia drive. Tipo, É. ok, né? Saía aquilo que a gente queria. É, mas aí depois você começa a entender através da fisiologia, no teu caso, a fonoaudiologia, né, que envolve tudo isso, tal. Aham. Não mais, não só isso, mas várias outras linhas, né? E aí te traz esse universo de que, tipo, fecha, ah, então beleza, agora... e traz muito mais segurança para a gente poder fazer os nossos trabalhos, né? A gente tem muito Sim. mais noção do que a gente faz do que uma forma que simplesmente é um achismo, né? Isso é muito importante. E na fono, velho, eu senti que foi algo bem complementar, assim, digamos, ao que o Aurel ensinava. Porque acaba que no canto a gente não, apesar de ser útil, né, para o canto, a gente não foca tanto no nível tecidual da coisa, né? A nossa fisiologia ela é mais robusta, ela é mais mecânica, né? Quando eu pensar assim no funcionamento da máquina. E aí dentro da fono tem isso também, mas ainda tem um aprofundamento em relação aos tecidos, né? De como Perfeito. que é a vascularização, de que tipo de secreção que está ali, que tipo de tecido que é aquele ali. Então tem uma coisa mais aprofundada por causa das doenças, né? A gente tem que olhar para aquele tecido e identificar se dali pode surgir um problema Perfeito. por espontaneidade ou por uso, enfim, como é o refluxo, por exemplo. A gente tem que olhar ali e ver que o tecido, isso aqui tem indicativo de refluxo. Então a gente tem Tá. que tomar cuidado esse, aquele, né? Que, claro, né, é uma coisa, é uma questão mais de, vamos botar assim, medicina vocal, né, para englobar aí os otorrinos, os Sim. fonos, enfim. E aí foge um pouco da área do professor de canto e do professor de técnica vocal, apesar de que é legal de se saber isso também, né, para o cara ter um pouco mais de segurança na hora de ensinar os alunos, enfim, saber onde que ele pode pisar com segurança e aonde que é melhor ele procurar ajuda de outros profissionais também, né? Os momentos de... Legal. Legal. Meu, muito bom. Agora eu entendi um pouco do teu história, porque os seus vídeos, eles têm muito de atuação. E agora eu sei Tem. que se você é ator, né, cara? Então, tipo, meu, é sensacional e faz um grande diferencial, né? A hora que eu vejo que você tem uma facilidade em fazer algumas dublagens, algumas coisas assim, que eu falo, caraca, cara, mas não é uma. E aí a gente tem a sacada de que, meu, esse cara tem um pezinho ali no teatro, ele tem um pezinho ali nessas paradas de atuação, né? Então, pô, agora eu consegui entender muito dos teus vídeos, né? Tipo, abriu e falar, pô, deu pra entender o que ele faz, então, nesse sentido. Muito Aham. legal, meu. Pensa que pelo menos no teatro, né, nas vivências práticas do teatro que eu tive, e aí eu conheci vários profissionais, fiz aulas com vários, tive workshops com vários, de diferentes regiões do Brasil e tal. E uma das coisas que é difícil para o pessoal é esse trabalho com a voz, especificamente no teatro, né? Teatro, eles Porque reclamam bastante, né, cara? Porque isso, na música tem até uma certa aproximação assim maior do que seria o científico, certo? Não que não exista ciência no teatro, não é isso que eu estou dizendo, mas eu digo, tem uma aceitação maior por muito mais gente, digamos assim, né? Então, às vezes a galera empacou, caraca, como é que eu ensino agora para o meu aluno? E aí vai ter que buscar uma saída para que o cara consiga fazer aquela sonoridade. No teatro, se tu não consegue fazer um papel, uma interpretação e tudo mais, tu adapta e vai buscando por outros caminhos. Não consigo mexer a voz, muda o corpo, o máximo que tu puder. Muda o sim, jeito de falar, o ritmo, fala mais devagar, fala mais rápido, mais alto, mais baixo. Então, digamos assim, tem mais escapes antes de chegar nos problemas de ordem fisiológica, pensando na voz, assim, né? sim, sim. Mas em algum momento chega essa questão. E a Não, voz é legal. legal, né, velho? Quando tu mexe com voz, os personagens, a galera fica assim, caraca. É que eu vejo que a galera do teatro elas são meio assim, no sentido engessados, porque nem todos vão atrás de um estudo de canto a fundo mesmo, né, cara? A galera não, tipo, não entra no teatro, o cara sendo um baita cantor, assim. Eu atendo alguns atores que vêm justamente com essas dificuldades, né? Os caras
eu preciso fazer um papel tal, mas eu preciso fazer o drive tal, e aí sim ele busca uma especialização, quando a pessoa tem tempo, quando o cara consegue, né, investir em algo no sentido de, tanto de tempo para estudar, quanto de dinheiro, enfim, e procurar uma especialização, porque o papel é muito importante para ele e ele precisa fazer especificamente isso, né? Então, aí entra eles acrescentam, né? A gente, nós, professores de canto, a gente acaba acrescentando esses caras porque eles estudam teatro, eles são atores, eles atuam, né? Como você mesmo falou. Então, o cara tem que se virar, se ele não consegue de outras formas, mas acontece muito de atender essas pessoas de forma específica mesmo. O cara, tipo, procura por conta do papel tal que ele vai fazer, e ele tem que fazer o drive X, então ele tem que se virar ali, né? E aí o nosso papel é fazer o cara conseguir fazer isso. Talvez, por essa tua fala, me veio na cabeça uma relação. Talvez seja porque, para o cantor, a voz é, de fato, o instrumento de expressão. Então, o cara ele pode cantar horrores e ser uma tábua no palco, Perfeito. mas o público pode adorar. Sim. Agora, o ator, ele, a voz é, digamos que assim, que é uma ferramenta que ele pode ou não usar, né? Não Mister é Bean e tudo, né? Chaplin estão aí para provar isso pra gente. É. Ninguém tem coragem de dizer os caras são ruins. Não, não dá para dizer isso. São Sim. excelentes atores e que, assim, não optaram por não usar a voz, certo? Mas é claro, existem atores que optam por, não, quero trazer a voz para dentro do que eu faço, né? Então a gente pode Perfeito. pensar aí, o cara faz um estudo corporal, sei lá, Chaplin, pensa misturar o Chaplin com Guilherme Briggs, né? Um monstro vocal da dublagem aí. Então as possibilidades só se ampliam, tu fica muito mais plástico, Legal, assim, né? legal. Meu, e aproveitando que você falou, inclusive, do lance de técnica vocal, eu já estou entrando, então, já no nosso tema, né, que putz, foi uma Tema. grande sacada tua, assim, eu achei muito legal a gente trazer isso, porque em alguns momentos da minha vida eu me questionava com relação a isso, os meus alunos se questionavam se eles poderiam virar professores de canto, e eu conheço muitos professores de canto que são. Quando a gente fala bom, é bem relativo, né, cara? Tipo, porque tipo, eu posso gostar da voz de tal pessoa, não posso gostar daquela voz do outro, mas o cara que está por trás conhece muito, né? Tipo, de canto, conhece muito de técnica vocal, mas, na minha visão, Thiago, tipo, a voz da pessoa não me agrada, né? Então, é exatamente isso que eu queria ouvir de você. Será que realmente aí todo professor de canto pode ser um bom cantor? E se todo cantor ele pode virar um bom professor de canto. E aí vamos começar essa discussão legal aqui, que vai ser bem bacana isso aqui, cara. Vamos, e dá pano pra manga isso, dá pano pra Vixe, manga. dá pra fazer uma live de 5 horas aqui, se a gente quiser. Dá, dá. Se deixar, vai. Bom, essa pergunta, na verdade, né, pro tema da nossa live, me veio assim no estalo quando eu lembrei do livro do o Singing for the Stars, né, do Seth Riggs, que ele tava mais na moda aí, digamos, há 2 anos atrás no Brasil, com Speech Level e tudo mais. Sim, Agora eu não sei mais ou menos como é que tá o cenário atual. Eu acho que a Aiva, acho que agora tá mais virou Aiva, isso, é. isso. Mas vamos pegar o Seth Riggs como exemplo inicial, né? Esse tema, eu fiz uma leitura do livro dele, fiz um fichamento, e lá no final do livro ele tem aquelas frequent asked questions, né? Perguntas frequentes. Certo. E aí uma delas é: como encontrar um bom professor de canto? E aí a primeira frase que ele responde é assim: a primeira coisa que você tem que saber é diferenciar um professor de técnica vocal de um professor de canto. E aí, para nós no Brasil, a gente fica, caraca, mas eu sempre vejo ali o cara coloca professor de canto e técnica vocal, E abraça né? preparador vocal também junto aí. É esse, vocal Vocal coach, coach, por aí isso. vai. É tudo sinônimo, né? Que coisa que para os Estados Unidos não é sinônimo, Perfeito. né? A gente meio que trata tudo, às vezes por culpa até do Google Tradutor, porque a gente joga ali vocal coach. Treinador vocal, ele vai te traduzir, né? Então professor é um treinador vocal também, que ele vai te ensinar a treinar,
A É um gente nome faz essas bonito e bora deduções. colocar, né, cara? É um nome bonito, Isso, mas que por trás desse lance de coach tem tanta coisa, tem tanta ferramenta, né, que a exato, gente utiliza. exatamente. O próprio termo Fry e Creek Voice, né? Se tu jogar Fry Voice, ele vai te dar como voz crepitante. E Isso se tu é, jogar Creek Voice, vai te dar voz crepitante. Mas no exato, inglês norte-americano são coisas diferentes, são técnicas diferentes. E aqui no perfeito. Brasil ainda tem gente que trata como coisas iguais, enfim. Problemáticas de nomenclatura. Eu sempre digo que os nomes em voz, seja dentro da fonte, dentro da técnica vocal, dentro do canto, são ruins. Porque eles te abrem muitas subjetividades, digamos assim, É, a né? gente falou bastante em algumas lives aqui justamente sobre o conceito de terminologias, né, cara? Porque às vezes, e é uma discussão eterna, porque é uma coisa, Sim, para você é outra, né? Tipo, para mim é um bração, para você é um bracinho, mas no final a gente está falando de bíceps, por exemplo. exato, Tipo, e se exatamente. você vai pela fisiologia, beleza, tá todo mundo ok, mas é uma discussão gigante. Eu, nos meus estudos, no começo, de algumas coisas, eu usava muito terminologias. Hoje eu já não procuro mais utilizar, eu vou pro lado da fisiologia em si, mostrando a ação muscular que acontece para a pessoa ter a voz tal, para fazer o efeito tal. E aí tá tudo feito, porque o cara, para onde ele for, com qualquer professor que ele for passar, se o professor entende da fisiologia, tá tudo tranquilo, Tá em casa. negócio feito. Agora, se eu falo uma coisa, a pessoa fala outra, aí uma briga, porque o Thiago não sabe o que tá falando e o outro não sabe, e ele. Aí vai, né, cara? Aí é aquela. Isso. O problema, digamos assim, de ser professor, né, digamos, não é um problema, mas é uma das responsabilidades, e essas responsabilidades podem acarretar em problemas ou soluções, né? É que nós somos formadores de opinião. Então, o que tu fala pro aluno é a verdade. Perfeito. Aí ele vai com outro professor, pum, dá choque. Daí, ué. Aí acaba sendo um tiro no pé, na verdade, né? A gente querer insistir que nós estamos corretos. Porque se o cara muda de professor e outro professor fala, não é assim. Isso aqui tá total. E se ele dá qualquer prova que desfaça o argumento que tu deu, a tua autoridade vai por água Caiu. abaixo. Cara, Por uma questão de ego, às vezes. isso acontece muito, já entrando no tema, justamente de um cantor se tornar um professor de canto, porque aconteceu comigo isso. Eu, por exemplo, eu tenho o curso online aqui, Aprenda a Cantar, gravado de 2018, mas ele foi feito antes da minha formação em canto contemporâneo com a Ariel. Ou seja, 85% do meu curso eu descontinuei, cara. Porque eu mesmo entrei em contradição de coisas que eu falei que para mim não eram reais. Então, eu costumo dizer para as pessoas que me conheceram de 2018 para lá, eu era um cara, de 2018 para cá eu sou outro. Além, não só disso, de outras formações que eu tenho. Né? A gente falou do coach, mas uma das certificações que eu tenho é life coach, gestão de pessoas, trabalho com programação neurolinguística, Aham. né, trabalho com a hipnose clínica dentro do canto, na atuação Isso aí de. me chamou a atenção. É Eu uma, olhei ma... hipnose, né? Fiquei, é uma caraca. Aham. maluquice, cara, se essa questão assim de travas mentais que a gente tem. Então tem todo um comportamento por trás para isso. Então as pessoas, eu falo, pô, cara, às vezes eu fico até meio com vergonha, assim, eu falei, meu, coitado do cara que fez aula comigo lá em 2003, que foi quando eu comecei, né? E Aham. aí eu fui evoluindo, mas aí também não tinha muitos estudos atuais ali, né? Só o Liba Serra, que é Matusalém, que ele já está há uns 300 anos, né, trabalhando com canto, eu falo para ele que ele é Matusalém da voz. É legal E porque mesmo ele fica relançando e é sempre coisa diferente. o Liba está em todos os cursos, cara, todo. Deve ter uns 15 Liba Serra no Brasil fazendo cursos e se atualizando, entendeu? Porque ele está sempre ali nesse esquema, né? Então, assim, naquela época, o Thiago, eu me considerava um bom professor. Só que se eu olho hoje a visão aqui em 2020 para trás, eu era um péssimo professor, cara. Não um péssimo, mas é que o que eu tinha de material e de recurso naquela época, se a gente faz um comparativo com as atualizações de hoje, a minha questão minha é falar, não era legal a minha metodologia. E entra dentro do que você falou, né? Tipo, muita contradição de coisas que você, puto, não. Aí então eu fiz aula com o Thiago lá atrás e o Thiago hoje está fazendo todas essas coisas. Nossa, mas lá atrás ele não me ensinava essas coisas. Então, e eu comecei antes de tudo como cantor, né? Então eu já sou cantor há 25 anos e foi numa oportunidade que eu me tornei um professor de canto, né? Bem parecido comigo. Bem
parecido comigo essa coisa do se tornar professor, né? Ah, pelo que eu lembre, foi mais ou menos assim. Eu tinha um projeto, uma banda, Michael Jackson, e eu era o backing vocal, mas o cantor que queria cantar Michael Jackson, ele não cantava Michael Jackson no tom, digamos assim, né? E aí Certo. ele começou a fazer aula com o Ariel, mas a gente tinha uma certa demanda, Ô né? Rubens, a imagem tá meio quadriculada para você aí também ou não? Não, Tá. a tua não. A minha tá boa porque vem direto da minha câmera, mas a tua Não, não. aqui eu tô vendo meio quadriculado, o pessoal que tá vendo a live dizem pra vocês estão ouvindo bem a gente, estão vendo bem a gente. Às vezes dá uma quadriculada tua, mas eu te escuto em tempo real. Então, para mim, o que importa é o áudio aqui, a gente vai seguindo. Não, isso é tranquilo, isso aí é o de menos. Deu uma travadinha tua ali no final, mas não. Travou e já voltou. Foi só uma trancadinha assim, não é uma interrupção. Legal. Ah, ah, e, e aí, enfim, chegou o momento que eu precisei ajudar esse meu amigo, e aí comecei a fazer algumas coisas com ele, algumas brincadeiras assim, para tentar fazer ele cantar tais coisas e tal. E aí o Ariel olhou, né? Chegou em algum momento de uma aula assim que ele teve uma evolução legal, e o Ariel, onde é que tu aprendeu isso? Ah, o Rubens me passou umas manhas. E aí o Ariel me puxou, né? E começou a me dar, digamos, um treinamento assim para. Ah, não, então vamos, se tu quer ser professor, vamos... chega junto, Ah, não, digamos ó, o assim, né? pessoal falando que a sua tá meio quadriculada, mas dá pra ver, o áudio tá bom. Beleza. A Márcia também comentou que a gente aprende com os alunos, né, durante o tempo. Beleza. Bom, dá pra gente continuar aqui então. Vamos mandar ver aí. Essa frase da Márcia é legal, porque vai linkar com essa tua fala, e eu acho que na filosofia, o Cortella fala isso bem legal, é que a gente olha para trás e a gente fala assim, caraca, quanta besteira eu fazia, né? Putz, eu fazia vergonha, meu Deus. Sim. Mas, mas o importante é a gente pensar que, na época, a gente fazia o melhor que a gente podia com o conhecimento que a gente tinha. Perfeito, perfeito. O problema é estancar. Esse que é Cara. o grande problema. E aí, né, além de ti, vamos pegar o exemplo do Liba, então, que é, pô, mas mesmo o Liba tá sempre, o cara tá aí há 300 anos já e tá sempre mandando coisa nova. Claro, porque o processo de atualização não acaba, né? Perfeito, é isso Isso é aí. uma coisa que ficou, digamos assim, no final ali do século XIX, metade do século XX, acabou. Hoje em dia não tem Isso. mais tempo assim, estou pronto, terminei minha formação. Não, tu vai estudar pro resto da vida. Perfeito. Ainda mais se tu quiser ser professor. Porque as pessoas estão sempre mudando, né? É exato. É que naquela época, Tem nos aluno, anos por exemplo, que 80, não sabe o que é Mamonas Assassinas. sim. E E aí também, e quebra se as a gente, referências. e se a gente fala também assim, né, tipo, do ensino do canto lá em 80, 90, né, anos 2000, a gente sabe que muita coisa é aquele ensino barroco, né, cara? Era uma coisa, o canto erudito era para você ir pro erudito e você vai berrar até não querer mais, a sua voz tem que atingir o outro prédio ali que está a 5 quilômetros de distância. O popular naquela época era um MPB bonitinho, tal, uma Era o coisinha cantor sem leve. técnica. Era o cantor que não, o Lembra cantor que não desse? canta. O cantor que canta com a voz falada, né? É uma Ah, voz melodicamente, mas é uma voz falada, mas que tem melodia. isso. E aí vem os loucos que cantam rock, né? Por exemplo, como eu, né? O Ariel, aí toda essa, você acho que também já deve vir dessa praia também, né? E Um pouco de vídeo, né? Aí a galera acha que eu só faço dublagem, mas eu canto também. Eu tenho que começar a me policiar e lançar uns vídeos cantando. Eu tenho que ficar legal, me isso é ligando. bom, cara. Tinha um grandíssimo assim, amigo e professor, que é o professor Márcio Marques, quando a gente Ah, comentou até em live aqui, e eu falei, Márcio, você não posta vídeo cantando, cara, e a galera caía matando em cima dele. Tipo, porque ele só fala de técnica vocal e que não sei o quê, e que não sei e fala com propriedade, né? Ele estuda, fez mestrado de fono e tal, mas ele não postava vídeo cantando. Aí ele começou a postar uns vídeos cantando, né? Quebrou um pouco esse lance. O Márcio canta. Pô, legal, legal, ele canta. E assim, a gente encontra muito no YouTube isso, né, cara? Muitos professores que falam de técnica vocal, uns falam muita coisa boa, outros só falam besteira. E aí a gente encontra esses mesmos que falam besteira cantando muito, e às vezes os que falam besteira não cantam, e o que canta muito, o professor ali às vezes fala, é uma salada, né, cara? Mas eu acho que justamente para você entrar num consenso,
é se o professor se mantém atualizado, pô, o caminho ele sabe o que ele está fazendo. E se ele tem essa sensibilidade, né, de dizer eu erro, sim, eu desafino, eu errei, minha voz não está boa, não estava bem nesse dia, aí você começa a se tornar, o teu caminho vai andando para você começar a se tornar uma pessoa boa, né? Até mesmo pelos seus próprios princípios aí nesse sentido. Já também, né, nas duas perguntas do tema da nossa live. Se o cara canta horrores, canta pra caralho, faz drive, não sei o que, canta agudo, canta grave, faz de tudo, significa que ele é um bom professor de canto, né? E invertendo a situação, se o cara fala tecnicamente, explica, ele faz tu entender a coisa, e aí tu vai olhar, ele não canta nada. Significa que ele é um mau professor, então? Então, é muito Né? louco. É, a gente pode pegar um exemplo bem fácil, né? Que todo mundo acho que teve, assim, que é um professor ruim da escola. Sei lá, matemática, português, geografia. No meu caso era matemática, tá? Ah, tu vê que o professor sabe fazer as contas. Ele sabe o que ele está falando. O que ele não consegue é fazer tu entender o que ele está falando. Aí entra Essa é a grande questão. um nominho bem bacana, didática, né? Didática, né? E didática e comunicação, né? De fazer a Perfeito. pessoa pensar. Porque muitos professores, o aluno, ele sempre tem aquela frase, né? Olha lá, é o Eu posso famoso. repetir 100 vezes, quantas vezes for necessário, né? Mas a questão não é repetir, pegar a mesma frase e ficar falando, falando, falando até cair. Não vai cair. Se ele não entendeu, se o aluno não entendeu a É, frase daquele jeito, tem que mudar, buscar mas outro aí entra caminho. justamente naquele lance de comunicação assertiva, né, cara? Da pessoa saber o que está Isso. falando, trabalhar bem oratória, linguagem corporal, blá, blá, blá. Meu, a gente tem Ah, infinitas técnicas que vão te ajudar a melhorar a tua didática. Esse professor que fala 100 vezes a mesma coisa e a pessoa não entende, cara, é difícil você considerar que realmente, ele é top, um baita professor, mas, né? e aí pegamos o Seth Riggs de novo. O Seth Riggs, a gente conhece ele como professor de canto, certo? Acho que dificilmente alguém aqui ouviu um CD do Seth Riggs, né? Para os que Sim, conhecem quem é o Seth Riggs, primeiramente, né? sim, Mas a gente conhece ele não, professor do Michael Jackson, Tina Turner, Steven Tyler. Então, aí tem uma diferença, né? E uma das coisas que ele coloca lá no livro dele também é a diferença do professor de canto e técnica vocal, que a gente estava falando, né? O professor de canto seria aquele que te ensina a usar a voz, ou seja, aquele que te ensina novas habilidades, perfeito. como cantar sem estragar o teu instrumento, certo? Pensando na Perfeito. guitarra, é aquela aula que tu vai ficar fazendo independência de dedos. Sabe aquela coisa, que coisa, tem que repetir 1000 vezes, tem que repetir 1000 vezes. Por quê? Para a cabeça entender e ficar automático. O professor de canto é aquele cara que vai olhar a tua voz, vai falar assim, olha, tu tens um tom macio, um tom meio grave, ficaria muito legal tu cantando João Gilberto, Thiago. Entende? Então ele vai o quê? Em vez de ele adaptar, né? Adaptar não, desenvolver a tua voz para cantar novas coisas, Ele que te é o que o mantém na professor de zona canto de faz, conforto ali e vai que vai. ele adapta o repertório para a tua voz. Então, Perfeito. uma via de mão cruzada, né? Uma vai e outra vem. O professor de técnica, ele prepara a voz para o repertório, e o professor de canto, ele prepara o repertório para a voz, né? É claro que acaba que as duas coisas se entrelaçam em algum momento, né? Que, por exemplo, uma das coisas que o professor de canto tem que fazer é a musicalização do cantor, Sim. certo? Então, o cantor que, sei lá, tu dá uma nota, e aí o cara faz certo? Mira na cabeça e o cara atira no pé. Então, esse cara pode adaptar o repertório quanto quiser, ele não está ouvindo qual tom que ele tem que cantar. Então, aí precisa de um treinamento, olha só, de audição para que a voz melhore, né? Melhore, digamos assim, dentro do repertório. Sim. Para treinar o ouvido não vai melhorar a qualidade da voz, vai melhorar o uso, né? Podemos pensar assim, para não criar
polêmicas. O professor de técnica também pode fazer isso, se for mais ligado, né? Ah, mas, digamos que assim, seria a especialidade do professor de canto, né? Trabalhar a musicalização do cantor e da voz. O Sim. professor de técnica trabalharia a questão de desenvolver novas, não vou falar técnicas para não repetir, mas vamos pensar aí, novos comportamentos de voz, né? Comportamentos seguros de voz. Legal. A gente poderia pensar dessa forma, né? Cara, tem uma relação que você fez, você falou tocando guitarra, eu escutei uma vez de um amigo, é, eu acho que para crianças pequenas, eu não sei se eu vou lembrar exatamente o que ele me falou, mas eu achei uma coisa muito bacana. Por exemplo, uma criança, é, ela pega uma guitarra, um violão. A primeira coisa que você faz é você sair querendo dedilhar, querendo fazer barulho, querendo fazer um monte de coisa, bababá, bababá. Não adianta você querer entrar para essa criança que pegou um instrumento e quer fazer barulho e querer colocar uma teoria, né? Sim, Não, tem que fazer o acorde assim, porque a palhetada é assim e etc e tal. Fazendo uma relação para a técnica vocal, a gente encontra, e é uma coisa que você falou muito de terminologia, né? E aí eu entro num consenso de método, né? A gente, como eu fiz as outras lives, a gente tem 1 milhão de metodologias aqui no mundo falando de voz, que eu considero que é uma obrigação de um preparador vocal, professor de canto, vocal coach, não importa o nome, que ele saiba interpretar tudo que ele está estudando e que ele consiga facilitar a vida do teu aluno. No sentido de, cara, não adianta você ficar falando um monte de nome difícil que a pessoa não sabe nem o número do CPF dela, então ela não vai entender exato. o que você está falando. E aí entra nessa questão que você falou do professor de matemática. O cara fica lá falando exercícios, exercícios, exercícios. Se ele não tem essa comunicação fácil, rápida, um raciocínio rápido, e ele tem não tem a empatia de conseguir entender qual é a dificuldade da pessoa, se colocar no lugar dela para conseguir resolver a questão, não vai adiantar o cara saber trocentos milhões de termos e saber tipo a fundo o corpo humano, todos os músculos e tudo. E eu tô dizendo isso porque é real, e você sabe que é muito real o que acontece. Porque aí você consegue ver o resultado. Em terminologias, não teórico super bom, assim, né? Só que aí você vai ver os resultados dos alunos, e quando você escuta, você faz uma avaliação, né? Como eu te falei, assim, sempre aquela avaliação, eu vou sempre pelo lado meu, né? Tipo, o que o Thiago enxerga que ele considera que é legal, porque o que é bom para mim às vezes pode ser ruim pro Rubens, ok. E eu também não fico entrando em discussão, por que que é ruim para você? Não, porque o meu é isso, cara. Eu sou, tipo, Sim, sim. neutro, imparcial, e eu vou Busca o pro ponto lado. inicial, digamos, né? E eu vou sempre pro lado meio que da aceitação da pessoa. O que que você tá achando do que você tá ouvindo? Tá legal? Beleza? Então, maravilha. E a gente vê esses professores, né, assim, com essa gama de terminologias, mas que os resultados, quando você busca o aluno, não rola, dentro do meu Sim. consenso. Como eu vejo que professores que falam linguagem simples, direta, tipo que não sabe, às vezes, de atualização de terminologia, e o cara, você vai ver a gama, o casting de alunos do cara só tem gente top, né? Então, é um tema muito maluco esse, né? Como a gente falou, tipo, cara, a gente pode ficar horas aqui discutindo pontos, anotando, porque é uma parada que não tem uma resolução assim, né, cara? A gente vê no dia a dia, né, com as pessoas, e se a gente bate de frente, o Thiago, eu vou falar de mim, depois eu quero ouvir você. O Thiago como cantor e como professor de canto. Cara, eu já fui um bom cantor quando eu estava nativa. Né? Eu estou 2 anos parado. Eu vou voltar dia 22 agora com uma banda, fazer ensaio de novo. Mas veio a pandemia. Condicionamento foi pro saco. Você não faz academia. Quebrou o Não, ritmo. total. Você está sedentário, você está em casa.
você só demonstra coisas nas suas aulas, né? Eu dou uma média hoje de 4 aulas por dia por conta dos meus outros trabalhos, né? Os trabalhos Ah, no consultório, nas questões terapêuticas. Então, e meu, vai ser uma prova para mim. Será que o Thiago continua se considerando um bom cantor porque ele está parado e não está condicionado? Ah, mas o Thiago é um bom professor de canto. Ele tem a obrigação de cantar realmente top do jeito que ele fazia há 2 anos atrás. E eu exato. sei, cara, que eu não vou cantar as coisas que eu cantava do jeito que eu cantava há 2 anos atrás, porque eu tinha um ritmo alucinado ali. Treino, ensaio, academia, condicionamento, alimentação e etc. Então, e não significa que dessa forma eu não seja considerado um bom cantor também. Porque a gente às vezes acaba, né? Quantos vídeos você já não viu o cara em cima do palco? Você já mete o papo que o cara desafinou e nananã, nananã, e etc. Aí você vai ler a notícia no outro dia que, tipo, pô, morreu a mãe do cara, ou aconteceu uma tragédia, um problema, e aí veio o lance emocional, que a gente sabe que, tipo, e eu trabalho justamente com esses desbloqueios, e a pessoa não consegue ter a performance dela, né? Então o julgamento é complicado, né, cara? Sim. Uma coisa que tu falou, que é dos resultados ali, né? E aí vai implicar nisso também, seria... Eu lembro de uma cena do filme do Harry Potter, em algum momento, que eles estão buscando a Relíquia da Morte, e alguma coisa assim, e eles precisam buscar uma memória de um dos professores. Né? O professor tem que entregar uma memória, que daí ele joga no cálice mágico lá, enfim. E aí, como é que o professor faz? Ele pega a varinha e ele tira a memória da cabeça e dá pro Harry. Lembra dessa cena? Putz, é verdade. Tá? Então, vamos pensar, né, trazer isso para o nosso mundo. O que isso quer dizer? Vamos dispor. O professor, ele precisa tirar o conhecimento da cabeça dele e dar para o aluno, né? Aí o aluno tem que pegar aquele conhecimento e saber o que eu posso fazer com isso, certo? É claro que daí vem a pergunta, né, professor, que caminhos que eu posso tomar com isso e tal. Mas digamos que esse ponto seria uma das coisas que é mais difícil assim, quando se trata em ensino de voz, que é como que eu tiro um som do meu corpo que ninguém tá vendo, só dá para ouvir, não dá para ver o que eu tô fazendo lá dentro, apesar de que a gente tenta explicar, ó, faz assim e tal, mas não é natural a gente falar assim, ó, mexe aí a tua prega vestibular aí, entende? Não é uma Sim, coisa assim, mexe a mão direita, não é. Primeiro que a gente não vê, segundo que a gente se guia pelo som, terceiro, a nossa percepção do som é subjetiva. Então, da forma que eu escuto, pode não ser a forma que o aluno escuta. perfeito. Que ele sente, né? Exato. Isso. E a prova disso é que se a audição fosse absoluta, digamos assim, fosse algo concreto e não subjetivo, algo exato, não existiria pessoas desafinadas, porque todo mundo escutaria a mesma coisa, Perfeito. conseguiria reproduzir a mesma coisa. Ah, então a gente pode pensar, por exemplo, em problemas que às vezes são poucos casos, mas às vezes chegam em aula, a gente dá digamos assim, bota para escanteio e depois trabalha neles. Por exemplo, clássico essa. Vamos começar fazendo o aquecimento. Essa vai ser a escala. Só precisa fazer isso aqui, ó. Aí o aluno fala, não, mas eu não sei vibrar a língua. Daí o que a gente na prática faz o quê? Não, então vibra lá. Ok? Para aquecer, enfim, para aquela função ali. Mas a questão é, pensando a nível técnico, a gente tem que conseguir resolver o problema de como eu ensino esse cara, ou essa cara, né, essa aluna, esse aluno, a vibrar a língua. Qual é o procedimento? Ela faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Entende? Qual que é o procedimento? Rubens, mas não serve para nada isso aí. Mas isso serve para a tua habilidade de professor, para tu ensinar. E aqui eu estou usando um exemplo que todo mundo, de alguma forma, já Já, se deparou, né? Ou já teve que exemplo, vibrar, ou já teve que exemplo dar. universal. Isso.
ou já teve que fazer vibração de língua, e aí sai aquela coisa, travava É, no meio e foi pegando a manha com o tempo, sim. ou não consegue fazer vibração de língua e tem que fazer de lábio, né? Mas aí a gente pode pensar, por exemplo, levar isso para outras técnicas. Vibração de língua é uma técnica, né? A gente pode pensar, então, um drive de úvula. Como é que se ensina isso? Pensa no Um Kiko drive. Chaves. Aí começam os modelos, né? Pensa assim, mas a questão é, e se o modelo não funcionar? Como é que eu guio o cara? Sim. Né? Por exemplo, um dos modelos que a gente usa para acessar o interaritenoide transverso, faz a voz do Mickey. Aí o aluno faz, tá aqui na primeira nota do interaritenoide, ele tá assim, não sai, não sai. E aí tu fica, tá, o que que eu faço? O desafio do professor é isso. É Sim, conseguir, o professor de técnica aqui, né? É conseguir despertar no aluno a habilidade que tu tem. O sim. professor de canto, que tem a função de musicalizar, ele falaria assim, não, então, peraí, vamos adaptar o tom, porque essa nota aqui tá sofrendo demais para fazer isso. Aí pro teu repertório não vai ficar legal. Tu não vai Não conseguir tem. fazer em 3 horas. Sim. Entende? Ah, não desmerecendo os professores de canto que fazem só isso, né? Mas é que são trabalhos diferentes e no Brasil são tratados como iguais. Professor de canto e técnica vocal é sinônimo, não é separado. Sim, Tá? sim. Só que existem diferenças. Toda técnica, para ela ser uma técnica de canto, a gente vai ter que em algum momento musicalizar essa técnica, né? Então Perfeito. pensar no drive, sei lá, o antigo false chords, né? Uá, uá. Eu fazer só isso aqui não é canto, né? Eu tenho que conseguir conseguir botar isso de alguma forma dentro da minha música. Melodia, sim. Isso. Uma coisa legal da gente se pensar quando a gente fala em dublagem, e aí o canal me deu essa luz, assim, né? Um dos objetivos de eu criar o canal foi para me manter estudando, né? Porque daí eu faço, caraca, se eu não estudo, eu não produzo conteúdo. Então eu Sim. tenho que estudar a voz para produzir mais vídeos e tudo mais. No meu E caso é só tempo mesmo, cara. Não tem jeito. é, 3 cachorros, filho, pandemia, impossível. Por isso que eu parei de produzir, porque eu tô em casa, né? O estúdio fica lá e esquece, não tem e como tem mesmo. tem que contornar todas essas situações, né? É. E aí, se a gente pensar assim, qual que é a diferença, por exemplo? Vamos pegar o Wendel Bezerra, dublador do Bob Esponja. O Wendel Bezerra dublando o Bob Esponja. E aí, no episódio, o Bob Esponja canta. Pergunta, quem está cantando? Né? Quando o Bob Esponja canta, ele perde a característica do Bob Esponja? Ou a gente ainda consegue ouvir lá, não, não, é o Bob Esponja que está cantando. O Wendel, se fosse cantar, cantaria diferente. Né? Então, essa questão da a técnica para fazer a voz do Bob Esponja é uma coisa. Quando a gente musicaliza essa técnica, a gente tem o Bob Esponja cantando, certo? E aí entram os drives, entram várias técnicas, né? Na dublagem tem um monte de drive, um monte de drive. Tu pode Legal. pegar, eu não sei se é o caso do Guilherme Briggs, mas eu vou usar ele aqui de exemplo. Vamos supor que o Guilherme Briggs seja um péssimo cantor, mas a gente não tem o que falar dele na dublagem. O bicho é genial, Sim. certo? E aí a gente, vamos supor, levamos ele para uma aula de canto, tu dá a nota aqui, ele vai, fala, não, tá de palhaçada, né? Cara, tu faz trocentos mil tipos de voz, como é que tu não consegue ouvir? Como é que tu não consegue ser afinado? Porque são coisas diferentes. A Perfeito. técnica dele não foi musicalizada. Aí, nesse caso, o professor de canto é o ideal, porque as técnicas já estão ali, Sim, certo? ele já tem memórias musculares de acesso, você tem que trabalhar musicalização e melodia, ponto, né? Isso. Perfeito. Deixar o que a gente diria que é deixar bonito, né? Mas aí o bonito tem que ser, o bonito é subjetivo, tem que ser o bonito pro Guilherme Briggs. Então, gostei assim, professor. Então, fechou. Então, vamos fazer assim. Né? A gente tem que cuidar para não jogar o que A acontece muitas vezes, tua, né? a tua questão pessoal, né? No sentido de, está bom, a sua voz tá legal assim, boa, é isso. É Boa. isso. Eu É, canto Sepultura.
Aí vem o Guilherme Briggs querer cantar, sei lá, Aviões do Forró, que tem drive, né? Tem várias coisas, várias questão Sim. de mudança de voz, sotaques e tal. Eu falar, não, 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 isso aí não, né, Briggs? Pô, tu faz coisa muito mais legal, velho. Não, não faz isso, é ruim. Não, não é minha função fazer isso. É ele canta o que ele tiver afim e eu só tenho que Sim. ser a ferramenta que vai dar o acesso para ele fazer o que ele quer fazer. Perfeito, é muito legal porque assim junta, né? Se a gente fizer um paralelo, a gente consegue hoje, dentro dessa visão, você separar professor de canto, professor de técnica vocal, vocal coach, que Aham, entram outras ferramentas aqui, né? Todos os processos de ciclo PDCA, de tem muita coisa de empreendedorismo no meio que entra no processo da formação do sim. coach. Tem tipo 5W2H, né? Tem muita coisa empresarial que você usa para você se tornar um coach, né? Mas como é um nome bonito, eu vou pôr. E por muitos anos foi engraçado que eu assinava como vocal coach. Quando eu me formei life coach, eu tirei o nome vocal coach. Eu falei, não tem mais significado para mim. Não é isso que eu quero. E o nome também, tipo, falei, meu, é uma certificação que é minha, faz parte do meu, né, da minha... Me ajudou a criar a minha própria... Me ajudou na minha didática, né? E Aham. principalmente também que eu trabalho com O coaching é comunicação. poderoso, né? O coaching, ele é poderoso, né? O problema é que E, no Brasil ficou muito queimado por, enfim, por gente que não sabe usar, mas o coaching sim, ah, entra tem PNL, vários, entra muita a coisa maioria bacana, deles. né? Então, como eu trabalho com a comunicação no meio, eu acabo exatamente com essa ideia, nesse sentido de, tipo, eu não preciso disso, porque eu sei a minha formação que não é só como um professor de canto e também como um terapeuta. Então já entram várias coisas que acrescentam e que vão facilitando a minha estrada no sentido de qualquer pessoa que procura o Thiago para fazer aula hoje, ele é cantor, então ele tem musicalização. Ele já é um professor de técnica vocal, por quê? Porque ele estudou técnica, estudou a fisiologia, mesmo não sendo fonoaudiólogo, né? Mas fez os estudos, e aí você consegue realmente entrar nesse universo com outras ferramentas, né? A Mimi também, que é super, tá sempre com a gente nos grupos, né? Sempre tive essa dúvida de qual seria a diferença de vocal coach para técnica vocal. Eu fiz em 2017, num congresso do Arial mesmo, que foi no Hotel Breston, em São Paulo, e eu abri mostrando a diferença de um vocal coach para um professor de canto. É exatamente que o nome coach, você pode ter vários nomes antes do coach. Você pode Sim. ser health coach, life coach, fitness coach, blá blá coach, enfim. Tudo tem a ver com coach, que coach em inglês é treinador. Mas para você se tornar realmente um coach, onde você vai aprender infinitas questões e técnicas que não têm a ver somente com técnica vocal, e sim com pessoa, por isso que é life coach. Então você se prepara através de... você vai estudar... Você que estuda filosofia, é isso, o Sim. Rubens? Cara, Fiz especialização em filosofia e autoconhecimento. Mas então, antes disso, eu fiz formação em coaching também, algumas nacionais, né? Então, meu, É, perfeito. Então a gente sabe que lá tem, cara, todo o histórico você vai estudar psicologia, você vai estudar psicanálise lá no meio, tem filosofia, tem técnicas de empreendedorismo, de marketing, obviamente que gestão de pessoas, liderança, como um monte de ferramenta que você aprende em processos gerenciais, né? Então, essas ferramentas, como um life coach, se você já é um professor de canto, um professor de técnica vocal, um preparador vocal que trabalha com música, eu, Thiago, considero um vocal coach uma pessoa que tem essa formação por trás, que trabalha com habilidade humana, né? Habilidades de gestão de pessoas, aliados à sua técnica vocal, aí sim você se torna um vocal coach. Mas por muitos anos eu era um professor de técnica vocal, porque eu não tinha esse conhecimento que vem aí de, como a gente fala, né, de programação neurolinguística, inteligência emocional e por aí vai, né? acho que aí bate naquela tecla de que no Brasil, ah, isso acontece em outros países também. Eu não sei como é nos Estados Unidos, no caso do Seth Riggs, se ele tem formação em alguma coisa,
ou se foi só processo de passar por conservatório, coisas Quem assim, né? pode falar isso pra gente é o Liba mesmo, viu? O Liba, eu sei que ele fez a formação no IVA, e ele fez esse trabalho também. E isso, é aí que a gente vai chegar, né? Porque dentro do Brasil a gente não tem, assim, uma regra para que tu seja professor de canto. Não Perfeito. tem uma formação mínima, entendeu? Sim. De fato, tem que saber cantar. É isso. Então aí surge um problema. Primeiro, tu sabendo cantar não significa que tu sabe ensinar. Que você não tem uma metodologia para ensinar uma Isso. didática, né? Enfim. Aham. E às vezes o cara que sabe ensinar, ele canta mais ou menos, mas ele É isso. consegue desenvolver nos outros, né? Aquilo, às vezes, que até nem ele sabe, né? Que aí, Perfeito. digamos que é um cara tem uma propensão a ser coaching, né? A Sim, desenvolver muito mais no outro do que nele. sim. Então, ainda tem esse problema. Talvez surjam aí, né, essa questão da formação no Brasil, né? Então, vai ter gente que faz formação coaching, vai fazer o vocal coach, vai ser uma coisa. Vai ter gente que vai fazer graduação em música, vai ter gente que vai fazer graduação em canto popular. Então, são muitas formações, mas nenhuma delas é a formação mínima para que tu seja professor de canto. De Perfeito. fato, no Brasil, precisa saber cantar. A questão do coaching, né, ela vem acompanhada disso também, né, dessa coisa. Para a gente chegou primeiro a ideia do coaching na educação física, né? E fora do Brasil, gente, se a gente for pensar assim, Estados Unidos e Inglaterra, Inglaterra é onde acho que nasce a coisa do coaching. Existem faculdades de coaching. Tu faz uma faculdade, 4 anos, tu tem nível superior para ser coaching, né? Então, no Brasil, o filme do coaching tá meio queimado, assim, mas precisa rolar essa seleção natural, digamos, Sim. né? Eu, como tendo feito formação em coaching, é óbvio que eu falando mal, falando bem, mas tem algumas coisas que, né, a gente consegue usar para o canto, tem outras coisas que são para outras áreas da vida e tudo mais. O Perfeito. coaching em si, ele não é uma ferramenta que tu, vou fazer formação em coaching para ser professor de canto. Não. É uma formação que tu pode pegar, aproveitar coisas dali para usar dentro do canto. Aí Principalmente o faz life sentido. coach, né? O É life isso. coach, se você já tem uma formação em contabilidade, você quer montar o teu É escritório, você vai isso. aprender uma série de técnicas para isso. Até como eu te falei, né? Eu fui sempre professor de canto, trabalhando com comunicação, eu precisava dessa formação para começar a montar os meus próprios negócios, para começar a empreender, etc. E tal. Então é exatamente isso. Não especificamente você faz o curso para se tornar especialmente um vocal coach nesse É sentido, isso. né, falando. O coach, ele seria, no termo do inglês, né, viria daquele cara da carroça, né? Aquelas carrocinhas do Sherlock Holmes, sabe? Que é a carruagem, né? Carroça, uma Sim, carruagem. O cara que dirige a carruagem seria o coach. sim. E aí, qual que é a função do coaching? Acelerar o teu trajeto até o ponto que tu quer chegar. É Então, o isso. coaching, digamos, é basicamente isso, né? No Brasil virou outra coisa, virou meio que um guru do sucesso, enfim. O marketing absurdo que eles colocam em cima É, disso. isso. Mas, Tá? mas é Mas uma pode pessoa, fazer na tanto bem verdade, quanto mal, exato. mas é o que você fala, é uma pessoa que você tem um plano ali, um ponto de partida A, você quer chegar no plano B, você não sabe esse caminho, o coach ele vai te ajudar justamente a entrar nessa questão para encurtar o seu caminho, né? Para te Uhum. ajudar com ferramentas que entra muito lance de autoconhecimento realmente, para você conseguir chegar no teu plano, né? O estado atual para o estado desejado, ponto final. Mas como você falou, aqui no Brasil é um teatro, é muito É marketing, é isso. muita coisa que Mas a formação em coach faz muito sentido para a ideia do professor de canto ou de técnica vocal, né? Uma pessoa um ponto X, tu quer acelerar o processo dela. perfeito. Faz sentido, Sim. né? Eu tô prestando atenção aqui no horário. Se a gente começar Tem às 9 em ponto, 50 eu tô com a livezinha, tá com 57 minutos agora. tá. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que a gente pulou. Leonardo pergunta assim: dá para identificar alguém com talento natural e alguém que treinou muito? Vou ler as perguntas, a gente quebra a live e Bora. abre ela de novo, pode ser? Para não cortar as perguntas no meio. E Tranquilo. aí, e aí
Outra pessoa, Jéssica. É legal falar desses assuntos, não é só sobre cantar, envolve muitas coisas. Exato, Jéssica. Perguntas. Vibrações, lábios e línguas são clássicas. Matheus pergunta: qual a voz mais difícil de imitar? Essa é uma questão polêmica. Tá pano pra manga. Dá para linkar com a ideia do Leonardo lá. Sempre tive uma dúvida de qual seria a diferença, professor. Essa que tu leu. E acho que é isso. Acabou que o termo aqui foi batizado. Não, dá para Isso. responder aqui, ó. Vamos para a primeira que você leu aqui, ó. Dá para identificar alguém com talento natural e alguém com muito treino? Sim, eu considero sim. Eu problematizaria aí o que é talento natural, né? Eu botaria assim, uma pessoa que se desenvolve num ambiente musical, família toca violão, família canta, família participa do Você tem que coral na entender o igreja. histórico, né? Isso, né? O ser humano, ele é assim, ele tem um trajeto. Então, quando tu tens 15 anos, por exemplo, tu já tem 15 anos de trajeto em alguma coisa. Então, Perfeito. talvez isso tudo que tu tenha feito, né, te facilite a cantar, porque, enfim, tinha bastante música, tinha bastante Sim, variedade sonora, tua audição se desenvolveu legal, tu já sai afinadinho, digamos assim, né? sim. E uma pessoa que se desenvolve num ambiente totalmente diferente disso, não sei, vou inventar, que mexa só com números, que mexa só com robótica, enfim, não tenha essa coisa da estimulação dos sentidos auditivos, vamos supor, né? Daí talvez seja mais trabalhoso para essa pessoa desenvolver a habilidade de cantar. Então, a questão do natural, a gente pode questionar bastante. Será que existe talento natural? Né? Talento, será que não é todo ele desenvolvido? Aí entraria a coisa do coach também, né? Sim, de Olhar você fazer para a a vida da preparação, pessoa, né? Você olhar enxerga o para a vida talento da e pessoa. desenvolve esse talento, né? Exato. O cara olha a vida da pessoa para trás e, cara, esse bicho é bom fazendo essas coisas, e ele pode usar isso no canto. Sim. Nossa, vamos trabalhar isso, tá? E aí eu acho que emenda na questão do qual é a voz mais difícil de imitar, né? Porque, de novo, se tu tens um trajeto, significa que tu desenvolveu habilidades específicas. Não é à toa Vai cair aqui, que viu, Rubens? Tá com 20, vai 59 e 36. tá. A A gente gente volta, a gente fecha. responde rapidinho isso aí. Eu vou salvar ela aqui. Estamos de volta. Bora aí, bora responder esse restinho de perguntas. Vamos lá. A gente estava falando da imitação, né? Como qual seria Isso. a voz mais Voz difícil de mais imitar? difícil. É. Isso. Ah, vai depender, né? A gente falou do trajeto da pessoa. Se a gente pensar, por exemplo, todo gaúcho fala de uma forma semelhante. Não é que todos eles falam igual, né? Então, vou pensar alguém assim, Porto Alegre. Eles têm um sotaque que, esse cara aí me parece ser de tal região, Mesma tá? coisa paulista, né? Tem sempre a mesma Isso. questão, enfim. Exato. Ah, pessoal, por exemplo, agora tem bastante gente do Nordeste. Antes se falava de uma forma bem generalizada e até meio preconceituosa, né? Sotaque nordestino. Como se existisse um sotaque só no Nordeste, nos 9 estados do Nordeste, né? Então tu pensa que em Floripa eu atravesso a rua, já tem um cara que fala totalmente diferente de mim. Ah, as pessoas já dizem que eu não tenho tanto sotaque manezinho, mas quando alguém de fora, talvez tu tenha essa percepção, nossa, manezinho mesmo. Então, às vezes, aqueles manezinhos falam, não, tu não é daqui. É complicado dizer, né, o que é mais fácil, o que é mais difícil, porque tudo depende desse teu trajeto de vida, de certa forma, né? Pegando o exemplo do meu caso, eu fiz teatro, eu cantei, eu fiz aula de canto clássico, aula de canto popular, aprendi drives, fiz fono, faculdade de fono. Então, eu desenvolvi várias habilidades de voz. E é óbvio que quanto mais habilidades de voz tu desenvolve, mais habilidades tu consegue cruzar. Sim. E se tu cruza essas habilidades, tu tem um novo resultado sonoro, que vai significar uma nova voz, né? Voz é som. Então, mudando alguma coisa, deu um som diferente, opa, habilidade nova. Só Sim, até mesmo dominar. porque você está trabalhando com musculatura, né? Você está trabalhando com ajustes Isso. e plasticidade. Quanto mais você aumenta a tua plasticidade,
mais flexível fica a tua voz, que na verdade são os músculos, para você Aham. conseguir fazer diferentes tipos de voz, né? O que é difícil para você hoje, quer dizer, o que foi difícil para você lá no passado, eu queria cantar, sei lá, Slipknot, para mim era impossível. Mas com estudo, com todo um trabalho que eu fiz, com aplicação de drives, etc., fui moldando a minha voz e aquilo que era difícil há 15 anos atrás, hoje não se torna difícil, justamente porque eu fui atrás de estudo, né? Os difíceis hoje são outras, né? É, E que às vezes não significa que elas são mais difíceis, mas é que a gente treinou menos e agora que precisa a gente fica, devia ter treinado isso mas antes. é uma coisa que você falou bem legal. Por exemplo, hoje eu tive uma formação de estudo de erudito. E eu vim disso, né, de canto lírico, canto com pressão, com porrada, com projeção. E eu vim dessa praia. Entrei no universo rock metal. Tinha coisas lá no passado que eu fazia na época do erudito e fazia de forma tranquila, sem problema algum. O que aconteceu durante esse período? A gente desencana do erudito, você deixa de estudar determinados ajustes, você vai perdendo plasticidade, vai perdendo toda a sua essa agilidade, né, de memórias. E aí eu fui para banda de baile, banda de pop rock e deixei o erudito atrás. Ou seja, se eu for cantar algo hoje que tem a ver com o lírico, vai se tornar difícil para mim hoje. Mas Ah, por quê? Justamente porque eu perdi toda essa facilidade de acessos, músculos, ajustes, a não ser que eu volte a fazer uma preparação, um treino todo para se tornar o que a gente chama de cantor crossover, que aí você consegue de forma fácil fazer isso, né? Tanto lírico quanto popular ou qualquer outra coisa. Mas a gente perde, não adianta falar, eu vou cantar de forma exímia como eu fazia as minhas óperas, etc. Não. Cara, vai levar um tempo para você poder se moldar e se ajustar de novo, né? ah. Pensa, é só a gente pensar a galera que faz capoeira e para de fazer, né? Ou qualquer arte marcial, na verdade. Tu até lembra como é que faz, mas na hora do vou tentar fazer, deu uma dor no ombro, puxou, fisgou a coxa, né? O alongamento não é mais o mesmo, o tamanho do músculo não é mais o mesmo, né? O corpo já não estava mais tão preparado para fazer aquilo. Então, às vezes não é só a questão da gente desaprende, não, não, tu até lembra, mas o corpo não responde mais pelo que tu lembra. É óbvio que Sim, tu lembra do como tu cantava, como tu soava lá no erudito, mas daí tu vai fazer e falar, não era isso. Putz, não tem nada a exatamente. ver com, né? A gente daí fala assim, caraca, eu desaprendi, né? Mas o Exato. corpo não para de responder, né? Para de responder. Cara, mas muito bom, assim, essa explanação dessas dificuldades, né, que a gente fez da live. Vou deixar essa aqui salva também. Vou colocar ali para Uhum. não bagunçar o Isso, que feed daí eu depois. junto as duas e deixo disponível lá no canal para quem quiser reassistir, rever. Eu também, às vezes, eu boto as lives aí e transcrevo. Boa. É Vou sempre pegar legal um pegar legal. trechinho, que é interessante, né, pra gente Isso. colocar. Não, bacana. Meu, é legal dessa ideia, porque eu vi que entrou muitos professores de canto aqui, entraram alguns cantores. E, meu, pra gente finalizar, resumindo, cara, se você é um cantor e você quer se tornar um professor de canto, né, professor de técnica vocal, a gente já sabe a diferença hoje de professor de canto, professor de técnica vocal, de vocal coach, de um Aham. preparador vocal, enfim. É correr atrás e tenha certeza que nunca você vai parar de estudar. Ensino, né? A ideia é fazer estratégia de ensino. Não basta tu saber fazer. Se o teu aluno não faz, tu é um mau professor, vamos botar assim, né? Se tu Sim, faz, teu aluno não consegue, de que adianta? e entra muito também, eu tive exemplos de professores que deram para mim aula no passado, de que eu não vou dar aula pro Thiago não, porque senão ele vai cantar mais que eu. Não vou dar aula para ele, não vou fazer. Cara, e não sei se com você já, mas já aconteceu real comigo. Não Olha só. vou dar aula para você porque você faz Iron Maiden cover e eu sei que você vai estourar e eu não quero. Mas assim, hoje a pessoa, né, tem muitos problemas, não só teve problema, né, tipo no passado, comigo, com outros, e é uma pessoa que simplesmente não evoluiu, né? Mas eu tenho cantores, cara, que assim, que dá orgulho de você ver o cara destruindo, assim, sabe? Tipo, cantando tudo, fazendo até coisa que você nem faz, mas só com a tua didática, o seu Aprendeu isso. ajuste.
Não, cara, eu vejo assim, tem uns alunos que cantam umas paradas, uns gutural muito maluco aí, que eu falo, cara, eu não consigo, e você, tipo, não, eu sei que é isso, eu peguei aqui, tenta fazer, o cara, olha, em você deu certo, velho, puta, que legal. Aham. Mas é o ajuste, é a empatia, é o lance de você conseguir entender a real da pessoa, a dificuldade dela para você conseguir abrir o universo da cabeça do teu Hum. aluno para que ele consiga deslanchar, né, cara? Então, isso é extremamente importante. E aconteceu muito comigo, eu tenho muitos alunos que já fizeram aula, que se tornaram professores também, e bons professores, e sempre estão buscando atualizações como a gente busca, né? Você também, que é, como a gente falou, nerd da voz, a Meme que está aqui também, que estudou comigo lá no ano passado no curso do Ariel, que está no nosso grupo. Então, é muito legal isso, né, cara? A gente está sempre em contato também, atualização, para a gente poder sempre trocar essa figurinha com essas Sim. questões malucas e polêmicas aí, para a gente poder destrinchar E olha que legal, indo nessa vibe, né, da questão de sempre se atualizar. Eu tive aula de belting com o Ariel. olha Hoje o só, Ariel nem fala mais em belting. nunca, né? Belching, Entendeu? não, isso aí é Eu que tive barato. aula de belting com o Ariel. Então, ou seja, se eu me agarrar nos nomes, né, qualquer pessoa que se agarra muito nos nomes, os nomes vão dar. Nossa, beatbox. Eu fiz um vídeo sobre como fazer vibração de lábio pro canto. Né? Justamente aquela ideia de, né? Se teu aluno não faz, como é que tu ensina? Então eu desenvolvi um vídeo ali, digamos, com uma proposta. E aí, a tradução de vibração de lábios para o canto, no inglês norte-americano, é lip roll, certo? Lip roll. Tem o tone drill e o lip roll. A tone drill seria com a língua, né? Vibração de língua. Só que no beatbox, lip roll é uma técnica de vibração de lábios, mas ela é feita com o canto do lábio. Eu não sei fazer, né? Isso, eu não sei fazer. É totalmente diferente do que a gente faz no canto. Ela é sugando o ar. Tá Aí louco? alguém foi lá, né? Porque eu botei no título do vídeo, eu botei aprenda a vibrar os lábios, entre aspas, lip roll. Porque daí quem pesquisa de fora bota a legenda, né? E pode encontrar também. E aí alguém do Brasil foi ali e comentou, mas isso aí que tu tá ensinando não é lip roll, não. Lip roll é outra coisa. Isso aí que tu tá ensinando é lip bass. Aí eu falei, lip bass? É porque eles fazem o baixo. Aí no microfone isso fica grave. Mas enfim, vivendo e aprendendo. Que Tá lá lip roll, ainda doideira, que né? no canto pra nós é lip roll, né? No americano. Ah, cara, mas é muito legal, né, meu? Mas bacana, bicho. Te agradeço aí pelo tempo, por toda essa discussão legal, essa aula, né? Pô, a gente sempre aprende novidades e vai abrindo cada vez a nossa mente para isso. E, meu, vai ficar gravado aqui. A pessoa que quiser assistir pode talvez tentar entender a diferença. E assim, Thiago, não tem limite para você aprender o que você quer, cara. Não existe Exato. limite para você poder chegar onde você quer, né? Eu estou longe de chegar onde eu gostaria. Então eu tenho um caminho muito grande de muitas coisas, mas a gente tem que estar aberto justamente a essas diferentes Até pra achar a estrada. metodologias. Cara, você tem que estar aberto. Você não pode enxergar igual cavalo ali, não, porque é isso que eu faço. É assim, ponto final. Se você não abre, não expande, você nos dados, né? Então, meu, obrigado. Eu vou deixar salvo aqui. Valeu, pessoal que está aqui com a gente Velho, também. eu que agradeço ele, primeiramente, agradecer, né, Thiago, pelo convite. Acho que foi um tema, a gente bateu a cabeça para ver que tema que seria, mas a hora que saiu, acho que rendeu, acho que mais do que a gente esperava, né? Esse Não, e tema, essa daria para temática. ficar aqui mais tempo, né, cara? Porque tem muita coisa bacana Exato, para a gente poder falar. Mas com exato. certeza em breve a gente vai Ah, fazer uma segunda parte disso aqui, talvez não nesse tema, mas alguma outra claro. coisa, né? Não, e o Aproveitar pessoal as pode habilidades. pedir também, pode pedir sempre que quiser aí me convidar, eu tô topando. Se quiser, vamos falar da Maravilha. temática tal. Sei lá, que nem que sejam coisas específicas de fono também, que a galera quiser saber, porque tem pouco fono que trabalha com drives especificamente e faz, né, de fato. Legal. Ah, então, são temáticas aí, velho, infinita. Convidando, a gente está fazendo live. Maravilha. Joia? Rubens, brigadão, Muito viu, meu? obrigado pelo convite. Valeu, gente. Obrigado. Beijo, abraço para vocês. Boa noite. Valeu. Tchau, Mestre, tchau. até mais. Obrigado.